Vou mostrar para vocês agora como a gente adiciona um documento digitalizado. Então, a gente já tem aquele primeiro ofício que eu escrevi no próprio sistema. E agora eu vou colocar aqui um outro documento. Eu vou colocar aqui plano. E aí o sistema vai mostrar para a gente os planos. Vou escolher um plano, que é referente ao documento que eu estou adicionando. Fazer o mesmo procedimento, natureza, assunto detalhado. Só que aqui eu vou escolher anexar documento digital. Nesse momento, o sistema vai perguntar para a gente alguns dados do documento físico, né? que ele era físico. Então, a primeira pergunta que o sistema vai fazer é qual é a data desse documento. Então, vou verificar a data de produção desse documento e informar aqui no sistema. Posteriormente, ele pede o identificador. Esse identificador é o número do tipo do documento. Por exemplo, hoje a gente cria o ofício 001 de 2020 do Arquivo Central. E aí, o 001 é o meu identificador do ofício. Então, eu coloco aqui esse número. Em seguida, ele pergunta o ano, que é o ano de produção também. Segue o 001, 001/20, ou 2020. Vou informar aqui o ano, 2020, e colocar a unidade de origem desse documento, a unidade que produziu esse documento. Aqui eu já vou informar arquivo central. Eu posso escolher aqui, ó, entre as unidades da UFPA, quem foi a unidade que o produziu, e selecionar, certo? Eu vou deixar aqui o arquivo central. Posteriormente, ele pergunta a data de recebimento desse documento, que é a data que a gente está adicionando esse documento no processo. Vou colocar aqui 2/6. O responsável pelo recebimento, que é o responsável pela adição do documento. Então, eu vou colocar aqui o meu nome e o sistema vai me apresentar o meu nome, eu vou selecioná-lo. Em seguida, eu vou dizer o tipo de conferência. É para dizer se esse documento ele é uma cópia simples, se é uma cópia autenticada administrativamente, uma cópia autenticada em cartório ou se é um documento original. Como é que a gente vai atuar nessa situação? Para os documentos em que a gente consiga, nesse caso de documento digitalizado, que a gente tenha acesso ao original e nós façamos a sua digitalização, a partir da nossa fé pública, a gente pode considerar que esse tipo de digitalização se refere a uma cópia autenticada administrativamente, certo? Se a gente não conseguir fazer esse acesso ao original, se não formos nós que fizermos essa digitalização, e ela for recebida por algum e-mail ou por algum instrumento de comunicação, a gente vai indicar que esse documento é uma cópia simples, tá? Esse documento não vai ser original. Por quê? Porque o documento original, no caso de documentos digitalizados, é o documento físico, tá? Então, pode ser uma cópia simples ou pode ser uma cópia autenticada administrativamente com base no que eu expliquei para vocês. Eu vou colocar aqui como cópia simples. Posterior a isso, eu vou carregar o arquivo do documento que está no meu computador. Então, eu vou clicar aqui em escolher arquivo. E no meu computador, eu vou escolher o arquivo correspondente ao documento que eu estou adicionando. Eu vou colocar aqui como exemplo, tá? Então, eu vou escolher esse plano de concurso. Cliquei aqui e vou em abrir. Quando o sistema carregar o documento, automaticamente ele já vai contabilizar o número de folhas que esse documento possui. Então, já aparece aqui que o plano de concurso que eu adicionei tem 5 folhas. Então, após isso, eu clico em adicionar aqui embaixo e aí o sistema vai adicionar o documento na ordem para ser inserido. Então, aqui a gente tem o ofício que a gente fez inscrevendo o documento no sistema e o plano de atividades que eu estou inserindo agora. Eu já indiquei o assinante para esses dois documentos.
E agora eu clico em inserir documentos no processo. O sistema só vai considerar o documento inserido a partir de apertar esse botão. Quando a gente clica em inserir documento no processo, é que de fato o sistema vai inserir o documento no processo. E aí ele aparece aqui como novos documentos inseridos no processo, inclusive com o número da ordem em que eles foram adicionados. Tá? Então, o primeiro ofício que nós fizemos é o documento número 13 do processo e o plano, o documento número 14. Tá? Então, aqui já vem registrado a data do documento, a origem, a natureza e as possibilidades de pré-visualizar o documento, como nós vimos anteriormente. Após isso, a gente clica em finalizar e o sistema vai organizar essa informação aqui, colocando os documentos na ordem. Os documentos adicionados ao processo com sucesso, e agora eles aparecem aqui no final, como o documento número 13 e o documento número 14 do processo. Essa é a forma como nós adicionamos novos documentos no processo. Eu vou mostrar para vocês como a gente adiciona novos documentos em lote. Então, eu vou clicar aqui em adicionar novos documentos em lote, para que a gente consiga ter acesso à funcionalidade. E o sistema vai me apresentar essa tela, onde eu vou informar quantos documentos eu quero adicionar em lote. Tá? Eu vou selecionar aqui 2. Eu posso adicionar até 10 documentos de uma vez, mas eu vou informar aqui só 2 para que a gente consiga visualizar. Essa funcionalidade ela só é possível para documentos digitalizados, quando a gente vai adicionar documentos, os arquivos digitais dos documentos. Tá? Quando a gente vai escrever documentos, a gente tem que escrever um documento de cada vez. Então, da mesma forma como a gente fez anteriormente, o sistema vai perguntar para a gente o tipo de documento. Eu vou colocar aqui novamente ofício. Aqui embaixo eu vou colocar carta. Eu preciso informar a data do documento, como a gente já explicou, já viu. A data do recebimento nesse documento. O tipo de conferência. O número de folhas e a natureza do documento. Da mesma forma como nós vimos anteriormente. Tá? Eu vou adicionar agora o arquivo digital do documento. Eu vou escolher aqui novamente aquele plano de concurso que a gente adicionou. O sistema vai carregar e informar o número de folhas automaticamente. Em seguida, escolher o arquivo referente ao segundo documento, que é a nossa carta. Vou colocar aqui se parecer. Carregou. Nosso parecer tem 2 folhas. Nosso plano tem 5. E aí, agora a gente consegue adicionar o assinante. Caso eu tenha carregado um documento por engano, a gente ainda consegue fazer a remoção desse arquivo aqui nessa opção de remover arquivo. Certo? Bom, vamos lá. Eu vou adicionar agora o assinante desses documentos. A mesma situação, a minha assinatura, a assinatura de um colega, de um outro servidor. Eu vou colocar aqui a minha assinatura, a função, a minha senha e confirmar. Vou finalizar. Posteriormente, eu consigo ver os documentos que eu adicionei aqui no final. Quando a gente chega nessa parte do sistema, a gente consegue visualizar os documentos já todos certinhos. Então, eu vou mostrar aqui esse ofício. Ele já vem com o número, né, do ofício que foi dado pelo próprio sistema, que foi aquele primeiro ofício que nós escrevemos dentro do sistema. Ele não recebe o número de protocolo, porque ele foi produzido dentro de um processo que já tem um número de protocolo. Automaticamente o sistema atribui a data de produção do documento. E aqui embaixo a gente tem
o conteúdo que eu adicionei naquela caixa de texto. Mais embaixo a gente tem a assinatura do documento, então tem a informação de que foi assinado digitalmente, a data, o horário, o servidor que assinou, aparece também a matrícula SIAP, diz aqui qual o processo associado que esse documento está, e embaixo a gente tem o link para verificar a autenticidade desse documento. Então, se for necessário verificar essa autenticidade, a gente clica nesse link e a gente informa esses dados que estão seguindo aqui. O número do documento, o ano, o tipo, a data de emissão e esse código de verificação. E a gente consegue verificar, autenticar esse documento e ver que é um documento válido, né? Então, aqui a gente consegue já visualizar o documento completo. Quando se trata de um documento que foi digitalizado e a gente anexou o arquivo ao processo, ao clicar para visualizar o documento, o sistema vai fazer o download desse documento. A gente não vai conseguir visualizar nesse momento aqui. Então, eu cliquei e gerou um arquivo aqui para a gente visualizar. Então, dessa forma que a gente vai ter acesso a esse documento nessa parte do sistema. Então, dessa forma é que a gente faz a adição de documentos, dessas 3 diferentes formas que nós vimos. Tá? Escrevendo um documento, adicionando um arquivo digital e adicionando documentos em lote. Agora, a gente consegue ver a questão da diligência. Como é que a gente pode cadastrar diligências no sistema? E o que são diligências, né? Bom, diligências é quando a gente identifica um erro no processo. Por exemplo, um processo que tramitou e chegou na minha unidade e eu verifiquei que alguma unidade do trâmite desse processo deixou de fazer alguma atividade, alguma situação nesse processo. Ou eles erraram alguma coisa, ou está faltando um documento, e a gente cadastra uma diligência. Esse processo vai voltar em diligência para a unidade que precisa resolver essa pendência, e posteriormente, quando eles resolverem essa pendência, eles retornam o processo e a gente encerra essa diligência. Bom, vamos ver aqui no sistema como a gente faz. A primeira coisa, a gente vai escolher, né, o processo que a gente vai colocar em diligência. Então, eu vou escolher aqui novamente esse 34277. Eu vou clicar aqui para abrir o menu de opções do sistema. E aqui embaixo tem a opção diligência. Eu vou clicar em diligência e o sistema vai apresentar para a gente essa tela. Nessa tela a gente tem as informações gerais do processo, os dados de movimentação atual, que ele saiu da Progep e foi enviado no dia 17/6/2020, por quem foi enviado, que foi a Lilian, e o destino, que foi o arquivo central. Tá? E aqui, em seguida, os dados para cadastrar a diligência. Primeiro, eu preciso identificar qual a unidade de retorno, ou seja, qual a unidade que precisa sanar essa diligência. Então, eu vou clicar aqui e vai aparecer todas as unidades pelas quais o processo já tramitou. Nesse caso, o processo só tramitou entre o arquivo central e a Progep, por isso que só aparece para a gente a Progep. Então, eu vou selecionar aqui Progep. Em seguida, eu vou dizer o tempo esperado nessa unidade, que é o tempo em que eu estimo que essa diligência seja sanada. Vou colocar aqui 2 dias. E, em seguida, eu vou fazer a observação para indicar o que precisa ser feito nesse processo, qual é a minha diligência, né? Então, eu vou informar aqui nas observações. Processo não consta a autorização de afastamento, por exemplo. E aí, eu terminei aqui o conteúdo da minha diligência na observação e eu clico em registrar. Registrada a diligência, o processo automaticamente é encaminhado para a Progep para que seja feito o procedimento que eu indiquei lá naquele campo de observação.
e quando eles conseguirem resolver essa diligência, eles forem encaminhar o processo, automaticamente o processo já volta para a minha unidade. Então, basicamente, esse é o procedimento de diligência. Agora a gente vai ver sobre solicitação e declaração de ciências em processo. Essa funcionalidade é para que a gente informe um servidor sobre o processo, qual é o andamento ou qual foi a decisão que foi dada sobre o processo. Vamos ver no sistema aqui como a gente faz essa solicitação de ciência. Bom, primeiro aqui na tela do sistema, na relação de processos na minha unidade, eu vou escolher novamente um processo. Então, eu vou escolher o mesmo processo que eu já tenho trabalhado, vou clicar nesse processo e aqui em cima eu venho nessa opção de solicitar ciência de processos. Eu vou clicar nessa opção e o sistema vai mostrar para a gente essa tela, onde a gente vai informar qual usuário que precisa receber essa informação, que precisa dar ciência num processo. Eu vou colocar aqui o nome de um usuário. Vou colocar... Não apareceu nada com Ícaro. Diogo Júnior. Coloquei aqui Diogo Júnior e o sistema vai mostrar para a gente todos os usuários que tiverem esses dois nomes, Diogo Júnior. Nesse caso, só temos o Diogo Júnior Silva Barros. Eu vou colocar ele como usuário para dar ciência num processo e vou colocar aqui uma observação, que é justamente a informação que ele precisa receber, né? Então, eu vou dizer aqui, informamos que o seu afastamento foi concedido. Hipoteticamente, essa informação. Terminei aqui o conteúdo dessas observações. Caso eu seja secretário de unidade, vice-diretor ou diretor de unidade, aqui embaixo, onde nós temos permite acesso restrito e permite adição de documentos, essa funcionalidade vai estar liberada. Vai ter um botão aqui, onde a gente vai dizer se esse servidor que vai declarar ciência, ele vai ter acesso aos documentos restritos desse processo e se ele pode adicionar novos documentos nesse processo. Isso no caso em que eu seja secretário, vice-diretor ou diretor de unidade. Como eu não me enquadro em nenhuma dessas opções, essa funcionalidade aqui não está permitida para mim, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente adicionar esse servidor. Ele aparece aqui embaixo. E, posteriormente, eu venho em confirmar solicitações. Pronto, o sistema vai encaminhar um e-mail para o Diogo informando que ele foi indicado, foi solicitada a ciência desse processo. E aí ele vai precisar acessar o sistema, verificar o que foi solicitado, qual foi a ciência, qual foi a informação que eu encaminhei para ele e declarar essa ciência. Agora a gente vai ver como declarar a ciência desse processo que a gente solicitou. Agora a gente vai ver como declarar ciência num processo. Como vocês viram anteriormente, eu solicitei ciência do servidor Diogo, né? Então eu entrei aqui com o perfil dele e vou mostrar para vocês como a gente declara a ciência no processo. Então aqui eu vou escolher no filtro de processos a opção Ciência em Processos. Eu vou clicar aqui em Ciência em Processos. E aqui logo vai aparecer os processos pendentes da minha ciência. Então, nesse caso, o processo 34277, que eu solicitei a ciência para o servidor Diogo, ele vai aparecer aqui como pendente de ciência. O que eu preciso fazer? Eu preciso visualizar qual é a pendência. O que eu preciso saber desse processo ou realizar sobre esse processo. Então, eu vou clicar aqui no número do processo. E nessa página, eu vou em histórico.
No histórico, a gente vai ver aqui embaixo o histórico de ciência. Então aqui aparece que foi solicitado pelo Christian Michael a ciência do servidor Diogo. E aqui nas observações está informando qual é a ciência que ele precisa receber. Então eu cadastrei aqui a informação. Informamos que o seu afastamento foi concedido. Então para que você declare ciência, você precisa vir nessa tela para saber qual a observação que estão dando no processo para que você saiba. Depois que você faz isso, a gente sobe aqui na tela e clica em pendentes de ciência, aqui nessa opção. E aí sim eu vou declarar ciência nesse processo. Eu vou selecionar o processo aqui e apertar aqui em declarar ciência de processos. Pronto, a ciência foi declarada. Agora o processo passa a aparecer nessa opção aqui, ciência com ciência declarada. Então todos os processos que me foram solicitadas ciência aparecerão nessa relação. E aqui na outra opção, processos com ciências solicitadas, vai aparecer todos os processos em que eu solicitei ciência de um outro usuário. Nesse caso aqui, o servidor Diogo não tem nenhum processo nessa relação, porque ele não solicitou ciência em nenhum processo. Então esse passo a passo é como você pode fazer a solicitação e a declaração de ciência em processos. Nesse momento nós chegamos ao final do nosso módulo. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante, que as informações tenham sido bem esclarecidas e qualquer dúvida vocês podem entrar em contato a partir da plataforma onde o curso está sendo ofertado. Nós estaremos fazendo a tutoria à distância com vocês. Eu desejo a vocês uma ótima continuação do curso e até breve.